E se eu critiquei o Ramon aqui semana passada, faço meus elogios à comissão técnica do Corinthians. Dessa vez o Corinthians não marcou com 7 jogadores de linha, mas sim com uns 10. E para marcar com 10 é importante que os 3 homens da frente tenham tarefas defensivas. Desempenho defensivo do Memphis foi muito bom. O Corinthians se comportava num 4-1-4-1 em que o Memphis era o ponta esquerda. Então lá em cima na sua imagem, a missão dele era vigiar de perto o lateral direito do Palmeiras. No começo do jogo, no caso, era o Marcos Rocha. Então é importante que ele desse combate, como nesse lance, em que nem era o encaixe dele, era o Richard Rios na jogada, mas a gente vê o Memphis muito comprometido com o momento sem bola do Corinthians. Atuando no Allianz Parque, isso era indispensável. Aqui, ele não vai se aproximar do Marcos Rocha no primeiro momento, mas ele vai cortar a linha do passe e cortar campo para chegar na mesma distância do lateral do Palmeiras. Então ele não largou o Marcos Rocha ou o Mike depois do jogo em nenhum momento. É importante porque caso esse jogador conseguisse progredir com a bola e ganhar campo, o Corinthians teria dificuldade na sua última linha. Em alguns momentos o Memphis precisava baixar bastante, como nessa imagem que a gente nota aí já com o Mike no jogo. O Mike é um lateral de mais passagem que exigiu muito do Memphis no jogo. Como nesse lance que a gente vai notar agora, em que o Memphis vai roubar a bola do Mike dentro da área do Corinthians. Numa câmera até mais próxima, a gente vai ver o Memphis dando o combate defensivo. O holandês teve participação direta na vitória do Corinthians. Teve a análise do Corinthians, agora a gente vai com a análise do Palmeiras sobre a pressão, né, Léo, que fez na saída de bola do Corinthians. Exatamente. E o Palmeiras falhou na marcação-pressão contra o São Paulo, e aí está mais na conta do Vitor Roque não ter entendido os movimentos. Mas, para mim, o Palmeiras falhou novamente, especialmente no primeiro tempo do duelo contra o Corinthians. Vamos primeiro entender como eram os encaixes pré-determinados pelo Abel, para a gente ter uma noção melhor de como funcionava essa marcação do Palmeiras. Então, a ideia do Palmeiras era, na saída de bola do Corinthians, deixar o Gustavo Henrique ter um pouquinho mais de liberdade. Se essa liberdade no jogo contra o São Paulo era concedida ao Arboleda, no caso do jogo com o Corinthians, era concedida ao Gustavo Henrique. Note que no restante do campo, todos os jogadores têm um alvo determinado e há uma sobra com Murilo e Michael na última linha para segurar o Yuri Alberto. O Memphis está próximo do Marcos Rocha, o Piquerez pega o Romero, o Martínez pega o Carride, o Rios fica de olho no Martínez, o Veiga olha o Ranielli, que é o primeiro homem de meio campo. Qual era a função do Veiga? Marcar o Ranielli, mas à medida que a bola chegasse ao Gustavo Henrique, era o Veiga quem tinha que saltar no Gustavo Henrique. E qual foi a sacada do Corinthians? Executar movimentos de terceiro homem. Você vai me perguntar, o que é um movimento de terceiro homem? Quando 2 jogadores trabalham para que essa bola chegue a um terceiro. E esse terceiro, no caso do Corinthians, vai ser sempre o Ranielli. Então pode acontecer do Memphis vir por aqui para receber essa bola, fazer o pivô, o Veiga vai estar fora de posição e o Ranielli vai receber ela de frente. É uma situação possível? Pode ser com o próprio Martínez para que o Ranielli receba. Então, 2 jogadores se movimentam para que um terceiro receba. Esse terceiro, geralmente, no Corinthians, era o Ranielli. O Corinthians estava muito bem montado para sair da pressão do Palmeiras. Aí, a saída de bola do Corinthians, o Palmeiras com os alvos definidos, como a gente colocou aqui. Cada um olha um. O Facundo pega o Mateuzinho, o Félix está com o Vitor Roque, o Estevão está ali. O Gustavo Henrique está sobrando, certo? O Veiga está com o Ranielli. O Veiga vai subir a pressão no Gustavo Henrique e vai tentar dificultar a vida do zagueiro do Corinthians. No primeiro momento, o Corinthians não vai entender que o Ranielli é o homem certo para fazer essa saída de bola. Por mais que ele já esteja livre, não tem ninguém encaixado nele. Os outros jogadores têm sempre uma perseguição próxima de um jogador do Palmeiras. Nesse caso, o Corinthians não vai sair bem, o Corinthians só arruma o Angileri, o lateral por ali. O Veiga já projeta o corpo para frente, ele vai sair do Ranielli e vai pressionar o Gustavo Henrique nessa missão que era do meio do Palmeiras. Era o cara que tinha que pressionar 2 jogadores ao mesmo tempo. Ranielli e Carride são 2 opções de passe, já que o Martínez ficou lá atrás no vídeo, não dá combate no Carride e o Ranielli é o homem livre. Repare no posicionamento do Ranielli, ele abre os braços querendo a bola. O Angileri faz uma outra escolha, vai progredir essa bola com o Martínez, no caso, e aí vai adiantar muito a bola, o Corinthians perde o controle dela. A partir daí, já lá pelos 15 minutos, o Corinthians entendeu qual era o movimento que tinha que fazer. Carrídio tem a posse, vai tocar no Memphis, no espaço entre linhas, nas costas dos volantes do Palmeiras, e o Ranielli vai girar o corpo dele para receber de frente. E aí o passe do Memphis sai um pouquinho pior do que deveria ter sido, por isso o Corinthians não consegue progredir.
Novamente o movimento de terceiro homem agora para achar o Martínez. Anrileri vai acionar o Memphis, que vai encontrar o volante pelo lado esquerdo do Corinthians com capacidade de progressão. Ele vai ser parado pelo Richard Rios com falta. Mais uma situação que o Corinthians toca passes tranquilamente. Toca Ranieri, volta no Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique sabe que tinha que atrair a pressão do Rafael Veiga para que o Corinthians conseguisse construir de trás. O zagueiro toca na bola uma, duas vezes, vai fazer uma tabela e agora vai acontecer o movimento de terceiro homem de novo. Toque vai ser no Memphis e o Memphis vai acionar o Ranieri sozinho, porque o Veiga está no Gustavo Henrique, para que ele consiga progredir com a bola de frente. E é parado mais uma vez com falta pelo Richard Rios. Mais uma situação, Gustavo Henrique tranquilamente com a bola no seu controle, todas. Ele vai esperar, ele vai induzir o Veiga a subir a marcação. O Veiga faz um gesto para alguém ficar de olho no Ranieri, para que suba a pressão, mas o Ranieri era do Veiga. Ia ter que gerar todo um desencaixe do Palmeiras para conseguir cobrir o Ranieri. O Ranieri aponta no Angileri lá em cima, para que a bola entre no lateral esquerdo do Corinthians, para que no segundo momento ela chegue para o Ranieri de frente sem marcação. Mas aí o Veiga vai bem, volta, compõe. Gustavo Henrique troca passes de forma paciente. Ele vai esperar alguém fazer o movimento para achar o Ranieri como terceiro homem. O Ranieri nota que atrás, fora da imagem, está o Romero fazendo o movimento, para que num segundo instante, ou num terceiro instante, a bola chegue realmente ao Ranieri. Então a bola vai primeiro no Romero, para depois chegar no Ranieri. Ele vai girar o corpo para cima do Veiga e receber essa bola de frente com capacidade para progredir campo. Com isso, o Corinthians ia saindo da marcação-pressão do Palmeiras. Teve muitas saídas de bola tranquilas. O Gustavo Henrique, obviamente, não é o zagueiro mais talentoso do Corinthians, mas estava tranquilo. Ele podia pensar. E foi um dos primeiros jogos que o Corinthians enfrentou o Palmeiras e que não teve esse abafa. Parecia que o Palmeiras estava tranquilo, passivo. Eu não entendi a postura. Esse encaixe o Palmeiras não conseguiu fazer, com uma sobra do adversário ainda, deixando um jogador mais livre, com um jogador tendo que marcar dois ao mesmo tempo. No segundo tempo, o Palmeiras mexeu um pouquinho nessa estrutura, como a gente vai olhar aqui na nossa parte tática. O Palmeiras parou de deixar a sobra na última linha e atuou numa marcação individual. Então, o Gustavo Henrique agora ficava com o Estevão. O Marcos Rocha já estava fora do jogo, mas era o lateral direito do Palmeiras quem saía na perseguição ao Angileri, o lateral do Corinthians. O Memphis ficava na maior parte do tempo com o Murilo, o Micael vigiava o Yuri Alberto, Piquerez com o Romero, o Martínez com o Carrídio, o Rios com o Martínez do Corinthians. Agora nós temos um jogador do Palmeiras para um do Corinthians, como a gente vai notar também nas imagens, esse encaixe do Palmeiras. É uma estratégia arriscada? É, porque você não tem nenhuma sobra na última linha. Se o Corinthians ganha esse duelo, como a gente vai notar nas imagens, o Palmeiras está muito mais vulnerável na sua parte defensiva. Aí os encaixes pré-determinados, como a gente viu no nosso campinho. Todo jogador do Palmeiras tem um alvo, assim como na última linha, todo mundo tem um alvo. Martínez olha o Carrídio, o Memphis está com o Piquerez nesse caso, o Murilo está com o Romero. Lá atrás, agora a gente vai notar o Yuri Alberto está com o Micael. Então, um jogador do Palmeiras para um do Corinthians, e aí você não tem mais aquela dúvida. Quem vai no Gustavo Henrique, o Veiga tem que subir, e aí pode sobrar o Ranieri. O Palmeiras trabalha com um alvo para cada jogador, como nessa situação em que o Micael vai retomar a posse, tocar no Everton e assim o Palmeiras conseguir progredir pelo campo. Aí mais um tiro de meta do Corinthians, mais uma vez esse encaixe homem a homem, 1-1 do Palmeiras lá atrás também. Um do Palmeiras para um do Corinthians. Martínez de olho no Carrídio, Piquerez com o Romero, Micael com o Yuri. O Murilo sobra aqui, mas ele está de olho no Memphis, se o Memphis fizer alguma movimentação. Mais uma imagem vai aparecer para a gente, mas essa situação se repetiu durante todo o segundo tempo. Acredito que o Palmeiras tenha feito essa marcação-pressão mais ajustada na segunda etapa do que foi na primeira. Os encaixes podem variar um pouquinho. Nesse caso, Murilo com o Memphis, Yuri com o Micael, Piquerez com o Romero. Mas sempre você vai ter um jogador do Palmeiras de olho em um jogador do Corinthians. E acho que dessa forma o Palmeiras foi mais seguro defensivamente até do que o Abel tentou ser na primeira etapa, com uma precaução maior de ter dois jogadores vigiando o Yuri Alberto.